A história da humanidade, após a saída do Éden, seguiu um curso sombrio. O que começou com um fruto proibido e o sangue de um irmão derramado no solo, transformou-se em corrupção sistêmica. Ao chegarmos ao capítulo 6 de Gênesis, somos apresentados a um retrato perturbador da civilização. A malícia do homem havia se multiplicado de tal forma que cada desígnio do coração humano era continuamente mau. A Bíblia usa uma expressão fortíssima para descrever o estado de Deus. O Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Para o adulto, isso não significa que Deus cometeu um erro de cálculo, mas que a dor divina diante da autodestruição humana era real. A liberdade que Deus deu ao homem estava sendo usada para apagar a própria imagem de Deus na terra. A terra estava corrompida e cheia de violência. Não se tratava apenas de pecados isolados, mas de uma cultura de morte. No entanto, em meio a essa escuridão moral, surge uma exceção. Noé, o texto diz, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. É importante notar que Noé não era perfeito no sentido de nunca ter pecado, mas ele era íntegro em suas gerações e andava com Deus. Em um mundo que corria para longe do Criador, Noé caminhava na direção oposta. Ele se tornou o guardião de uma chama que estava prestes a se apagar. Então, Deus comunica a Noé uma decisão drástica. Um juízo viria sobre a terra na forma de um dilúvio, mas a vida seria preservada através de uma arca. Imagine a dimensão desse desafio. Noé recebeu instruções técnicas precisas. A arca não era um navio com velas e leme, era um enorme caixão flutuante, feito de madeira de gofeira e calafetado, com betume por dentro e por fora. Suas dimensões eram colossais para a época. Cerca de 135 metros de comprimento. Noé passou décadas construindo essa estrutura em solo seco, longe do mar. Cada martelada de Noé era um sermão silencioso para uma geração que ria e ignorava os avisos. Ele era o pregador da justiça em um mundo que não queria ser justificado. A construção da arca foi um exercício de fé absoluta. Noé não tinha visto chuva antes. Construir um navio gigante por causa de uma tempestade inexistente exigia uma coragem que beirava a loucura aos olhos da sociedade. Mas Noé persistiu. Ele reuniu os suprimentos, preparou o espaço para os animais e, finalmente, quando a estrutura estava pronta, Deus ordenou que ele entrasse com sua família. 8 pessoas, a semente de um novo começo. No dia determinado, os animais vieram a Noé, guiados por um instinto divino. E então, o texto registra um detalhe poderoso. E o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem trancou a entrada, foi o próprio Deus quem encerrou o tempo de oportunidade. De repente, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Não foi apenas uma chuva forte, foi a desconstrução da criação. As águas submergiam o mundo em um caos líquido. As águas subiram acima das montanhas mais altas. Tudo o que tinha o fôlego da vida fora da arca pereceu. O dilúvio foi o reset da história. Dentro da arca, no entanto, havia paz em meio à tempestade. A arca flutuava sobre o juízo. Ela é um lugar seguro, onde o julgamento de Deus não pode atingir aqueles que estão sob o seu abrigo. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. Finalmente, Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo, depois uma pomba, que retornou com uma folha de oliveira no bico. A vida estava brotando novamente. Quando a terra finalmente secou, Deus ordenou: sai da arca. O primeiro ato de Noé, ao pisar no novo solo, foi erguer um altar ao Senhor.
Deus sente o aroma suave da adoração e promete nunca mais amaldiçoar a terra dessa forma por causa do homem. Deus estabelece então a aliança noética. Ele coloca o seu arco nas nuvens. O arco-íris não é apenas um fenômeno meteorológico, é a assinatura divina de um compromisso eterno com toda a carne. No entanto, mesmo com um novo começo, o homem continuava o mesmo. Noé expõe sua fragilidade, lembrando-nos de que a verdadeira transformação precisa acontecer de dentro para fora. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou o coração humano. A humanidade precisaria de um redentor. Senhor, obrigado, porque em meio à violência do mundo, tu ainda buscas por aqueles que andam contigo. Que possamos encontrar descanso na tua arca de salvação e que, ao vermos o arco nas nuvens, nos lembremos de que a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Ajuda-nos a sermos pregadores da justiça em nosso tempo. Amém. A história de Noé fecha um ciclo, inicia outro. No próximo episódio, veremos a construção da Torre de Babel. Até o próximo capítulo.